Olá, eu sou a discente de Engenharia Química Marcela Cristiane Venturelli e estarei tratando do tema da pesquisa síntese de acetato de N-propila mediante catálise heterogênea cinética química. Meu orientador foi o Dr. Vitor Renan da Silva. Iniciando pela contextualização, o acetato de N-propila tem grande relevância industrial, utilizado na indústria de alimentos como constituinte de aromas frutados e tem a sua presença em outros ramos industriais, assim também é utilizado extensivamente como solvente de tintas em revestimentos industriais. Sua síntese é dada convencionalmente pela reação de Fischer por catálise homogênea ácida, o que resulta, porém, em posteriores restrições operacionais, como a corrosão, o que danifica os equipamentos. Como via alternativa, faz-se a catálise heterogênea. Assim, se faz necessária a realização de um estudo cinético para que seja possível avaliar e dimensionar reatores catalíticos. O objetivo, avaliar o potencial catalítico de um catalisador obtido pelo resíduo do palmito pupunha e determinar o modelo cinético que melhor se ajusta aos dados experimentais obtidos desta reação para a síntese de acetato de N-propila mediante catálise heterogênea. A metodologia foi dada através de variáveis operacionais como a temperatura de 60 a 80 graus Celsius sendo variada, percentagem da massa de catalisador de 5 a 10% e a razão molar. O tempo de cada experimento foi de 12 horas, o tempo total. E foi dado através de um reator encamisado de volume de 40 ml, com o carvão ativado sulfatado para a reação heterogênea, e quando a temperatura desejada era atingida, os reagentes ácido acético e N-propanol eram colocados. Assim, a partir da determinação da acidez residual, determinava-se também a concentração residual de ácido acético, e através de relação estequiométrica, as demais espécies eram calculadas. Em seguida, foram obtidos os modelos cinéticos destacados nesses 4 tópicos. E então, a otimização foi feita pelo solver, encontrado no Excel, com o método de solução GRC não linear. Aqui nós temos a tabela em que nós fizemos a modelagem dos modelos cinéticos para a dada reação experimental. Embaixo nós vemos a relação da taxa de conversão, em relação ao tempo, que é igual à massa do catalisador, W, dividido pelo número de mols do ácido acético, vezes a equação da taxa, esse resultado em que a gente vai encontrar. As constantes encontradas nessas modelagens, elas foram atingidas através da otimização do solver. Ao lado, nós vemos o método de Euler, descrito na equação da conversão teórica, em que foi realizada para se comparar com a conversão experimental. E o passo usado para o método de Euler foi de 0,1 segundo. Aqui nós vemos a relação das conversões com diferentes temperaturas, em que maiores temperaturas atingem maiores conversões. E neste caso, nós vemos que o excesso de reagente, a reação molar entre N-propanol e ácido acético, favorece a reação. Então, para o 2:1, nós vemos uma curva mais acentuada. Foram calculados os parâmetros teóricos do erro, o F e o Ike, e nisso nós fizemos as correlações para verificar qual modelo melhor se comporta para a reação experimental e também idealizada teoricamente. Foi comparados, então, a diferença do valor teórico com o experimental. Nós vemos que os modelos irreversível e reversível têm valores distantes, quando comparados com o L.A.Riedel e o Langmuir. Neste caso, nós vemos bem claramente que o modelo de L.A.Riedel é o melhor modelo para essa dada temperatura, essa massa e essa razão, diante da diferença de erro encontrada para o Langmuir, quanto ao Langmuir. Então, neste caso, o L.A.Riedel é o modelo ideal. E, neste caso, na temperatura de 80 graus Celsius e os outros parâmetros, o modelo de Langmuir foi o melhor, porque seu erro foi extremamente baixo quando comparado aos outros. Aqui nós temos uma tabela com as constantes calculadas pela otimização para o modelo de Langmuir, em que nós vemos que as constantes, em destaque a constante K1, quanto maior a temperatura, maior é o seu valor, e nisso favorece a conversão da reação. Aqui, nessa verificação, nós temos a curva experimental e a teórica para o modelo de L.A.Riedel, comparando os melhores comportamentos dos dados experimentais em relação aos teóricos. No caso que foi mostrado, a conversão do catalisador era de 10% e a razão molar era de 3:1. Neste caso que estou agora, o modelo é de Langmuir,
em que a conversão também é de 10% e a temperatura foi de 70 graus Celsius. Nós vemos um comportamento bem ajustado. Com isso, os modelos irreversível e reversível, eles não descrevem de forma satisfatória a modelagem cinética dos dados experimentais, porque os erros têm um valor considerável, e a reação do ácido acético e o N-propanol, mediante a catálise heterogênea, apresenta conversões um pouco acima de 85% a 80 graus Celsius, com um erro de 0,8% do log-μ, e quando comparado para 70 graus Celsius e razão 2:1, uma conversão de 74% para o L-Riedel, com seu erro de 2,7%. Então, esses foram os melhores modelos e conjuntos de dados experimentais previstos. Essas são as referências. Agradeço a atenção daqueles que assistem.